Amada igreja, paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, e apenas o versículo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, apenas o verso de número 1. Eu sei que o tema dos irmãos está baseado no texto de Atos 13, de homens segundo o coração de Deus, e o meu coração está queimando para compartilhar com os irmãos a palavra que está nesse texto, 1 Samuel, capítulo 16, e no versículo 1. Enquanto os amados irmãos estão abrindo as suas Bíblias, acredito que boa parte já conseguiu encontrar, porque é um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero louvar a Deus e agradecê-lo por essa oportunidade maravilhosa que me concede em poder estar aqui em Ibatiba, em especial para a comemoração dos 9 anos desta igreja, Assembleia de Deus, Ministério Semear, aqui em Ibatiba, tem comemorado nesta data festiva 9 anos. E o desejo do meu coração é que Deus continue fazendo prosperar o trabalho que tem confiado a esta igreja aqui neste lugar, e o Senhor continue dando crescimento à sua igreja, de modo que só Ele pode dar. Por isso, seja Ele louvado e adorado. A minha gratidão a Deus também pela vida do pastor Obedias, pastor presidente do Ministério Semear. Deus abençoe o senhor. Ao vice-presidente, o presbítero Caleb, um amigo, Deus abençoe. Também ao pastor Elias Freitas, que dirige esta congregação, toda a sua família, que Deus continue abençoando a vida do senhor e toda a sua casa. Também ao diácono Júnior e ao presbítero Gabriel Ramos, líderes dos Gideões. É isso mesmo, né? Gideões. Deus abençoe esta liderança, que o Senhor continue fortalecendo o trabalho que tem confiado a vocês, e Ele continue glorificando o nome bendito dele sobre as vossas vidas. A todos os irmãos que fazem parte desta igreja, em especial este conjunto, e também a todos os obreiros das demais igrejas, a todos quantos aqui estão, alguns amigos que conheço, que Deus os abençoe poderosamente. Faço-me acompanhado da minha esposa, irmã Rebeca, e graças a Deus por isso. Jesus é bom, faz milagre, e ela é prova viva disso na minha vida, graças a Deus. Deus abençoe, meu amor. Queridos irmãos, quantos acharam o texto e podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o vosso assento e tenha liberdade para adorar ao Senhor Jesus aqui essa noite. Queridos irmãos, este texto ele é muito conhecido de todos nós, mas o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com esta amada igreja. O primeiro e o segundo livro do profeta Samuel são livros históricos da Bíblia Sagrada. O primeiro livro do profeta Samuel, sendo ele um livro histórico, ele narra um período muito importante para a história de Israel, e este período é chamado de a transição. A transição se dá do período teocrático para o período monarca. No período teocrático, Deus governava a Israel de modo direto, em que ele se encarregava por levantar juízes e profetas para liderar o seu povo. E no período teocrático, quem governava a Israel fora um rei, e o primeiro deles foi Saul, que o próprio Deus deu ao povo. No período teocrático, Deus
levantava juízes para legislar sobre este povo, a fim de os libertar, julgar e também pelejar por suas próprias causas, mas sob a influência do Espírito de Deus que estava trabalhando por intermédio deles. Já no livro, no período da monarquia, quem está são os reis e eles também são dirigidos por Deus, mas o Senhor demonstra que isto implicaria algumas responsabilidades a Israel, em que os reis iriam solicitar partes das suas próprias terras, das suas vinhas, dos seus próprios filhos, e tudo isso estaria a mandato do rei e da sua monarquia. É claro que esse período da transição ele é marcado nos dias de Samuel, quando o capítulo de número 8 deste primeiro livro narra dizendo que Samuel já era velho e quem estava como juiz eram seus filhos Abias e Joel, e os meninos eram apegados ao dinheiro e não faziam questão nenhuma de viver uma vida de piedade diante de Deus, pelo que os filhos de Israel, na pessoa dos anciãos, vieram até Samuel, que já era velho, e disseram: nós queremos ser como as outras nações são, nós queremos um rei que nós possamos tocar e ser tocado por ele, um rei que seja palpável, tendo em vista de que Deus é o rei eterno, imortal, é invisível, mas Deus é real. Deus tem mãos e toca, Deus tem olhos e vê, Deus tem boca e fala, Deus tem pé e anda. Deus estava no meio de Israel, dirigindo Israel diretamente, mas eles estão querendo um rei que seja palpável, que eles possam o tocar e ser tocado por eles. Com isso, Samuel ficou muito entristecido no seu coração, pensando: o povo rejeitou a mim, foi orar, e Deus lhe respondeu: Samuel, fique tranquilo, porque o povo não rejeitou a ti, o povo rejeitou a mim, então eu lhes darei um rei segundo o desejo do seu próprio coração. E veja, irmãos, que Saul é o reflexo do desejo desenfreado do coração do povo, porque o capítulo 9, o versículo 2 diz de que em Israel não há homem mais belo dos ombros para cima. Quando eles viram Saul, disseram: esse é o homem que deve ser rei. Por quê? Porque ele tem jeito de rei, tem porte de rei, fala como rei, se porta como rei, age como rei. Ele tem toda a estrutura para reinar, demonstrando que os homens são levados pelo que se vê. Quando viram Saul, disseram: é ele tem a aparência, tem o jeito, tem a vocação, ele deve ser o rei. Só que Deus, queridos irmãos, em contrapartida, quando está à procura de alguém para levantar e para usar, Deus não vai pelo que se vê, Deus vai pelo interior do coração de um homem. E quando Deus foi para o interior, ele achou o Davi que estava por detrás das malhadas. Dentre muitas diferenças que existem entre Saul e Davi, a maior delas é essa: é que Saul amava tanto o trono que ele resolveu ficar apegado à cadeira, ao cetro, à coroa e à riqueza com o poder que o trono lhe proporcionava. Agora o Davi amava tanto a Deus que para ele o trono era só mais um detalhe. O Saul, quando se vê longe da presença de Deus, se apega à cadeira, se apega ao trono, se apega à coroa e diz: daqui ninguém vai me tirar, mesmo Deus tendo me rejeitado. Quem Deus escolher, vou perseguir, e o meu desejo é matar. Agora o Davi, quando está longe da presença de Deus, depois de um ano vivendo no pecado com Batseba, Natã se levanta para o confrontar, dizendo: Davi, você pegou o que não era seu, e Deus vai te julgar, a espada não vai sair da tua casa. O Davi foi para o lugar da oração e lá, se humilhando, escreveu um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada, que é o de número 51, e ele declara para Deus: o Senhor pode tirar tudo que o Senhor quiser de mim. Tira a coroa, tira o trono, tira o cetro, tira o dinheiro, tira a prata, tira o ouro, tira o que o Senhor quiser tirar, mas só tem uma coisa que eu te peço: não tira de mim o teu Espírito.
espírito, torna-me dar a alegria da tua salvação, que o Senhor me deu um coração novo, um espírito reto. Então a diferença entre Davi e Saul é essa, é que Davi ama tanto a presença, que para ele pouco importa tendo as coisas ou não tendo, o que para ele importa é a presença de Deus. O que mais vale em nossa vida é a presença de Deus em nós, porque nós podemos perder o dinheiro, as fazendas, a riqueza, mas se nós perdermos a presença de Deus, não dá para viver mais. Os amigos, a colegagem, tudo que isso proporciona, isto nós conseguimos viver sem, mas sem a presença de Deus nós vegetamos. Eu gostaria de perguntar: quantos desejam viver esta presença de Deus todos os dias aí? Queridos irmãos, essa noite especial direcionada aos varões, o Senhor tem colocado esta mensagem ao meu coração a fim de nos convidar ao desejo de estarmos plenamente em sua gloriosa presença. Só que vale a pena nós lembrarmos de que Saul começa muito bem quando no capítulo 9, no verso 1, o seu pai se chama Quis, é um homem da tribo de Benjamim, ele é alentado em força. A expressão ali que aparece, alentado em força, é de alguém que faz a conquista, e a conquista é pela sua força do braço, ao ponto de ele conseguir angariar recursos. Dentre os recursos que o Saul tem, ele tem uma porção de jumentas que ele cria. Aí no verso de número 2 e 3 diz que ele vai perder algumas jumentas da sua casa, e ele vai delegar a função ao seu filho de nome Saul, que é o rapaz mais belo do ombro para cima em Israel, para que ele possa ir atrás das jumentas e procurá-la, e ao achá-las, ele deve trazer para a casa do seu pai. Nós estamos aqui em uma região que eu acredito que boa parte dos irmãos devem saber disso, que a jumenta é um animal difícil de ser dominado. Se você dominar uma jumenta hoje, parar de montar nela, daqui 2 meses você querer montar nela, você vai precisar fazer uma redomagem sobre ela, para tentar ensinar ela outra vez. É com esse animal que o Saul trabalha. Ele está trabalhando com um animal que é difícil de ser dominado. Na medida em que eles são perdidos no meio da casa do seu pai, o pai delega a ele, então ele diz ao seu moço, seu pajem: vamos atrás da jumenta de papai, e nós vamos trazer ela de volta. Mas diz a Bíblia que, havendo ele passado por todas as partes de Israel, ele não consegue achar as jumentas, e disse para o seu moço: nós devemos voltar, porque já tem alguns dias que nós estamos procurando, e papai não vai ficar mais preocupado com jumenta, vai se preocupar conosco, então nós devemos voltar para papai não se preocupar mais. Mas na hora que ele está falando isso, ele está em uma região em que aquela região é conhecida por ter um vidente, um profeta, e o seu nome é Samuel. E o rapazinho lembrou e falou para ele: não, meu senhor, vamos até o vidente, o profeta, o homem de Deus, porque tudo que ele fala assim sucede infalivelmente. A palavra que está na boca dele é a verdade. Este homem santo é um santo homem de Deus, e honrado é. Vamos até ele, porque certamente ele haverá de nos dizer quem e aonde é que está as jumentas do nosso Senhor Quis. Nesse momento, o Saul expressa a sua necessidade, dizendo: eu não tenho nada para oferecer ao profeta. Mas ao menino disse: eu tenho alguma coisa, vamos lá e vamos apresentar ao profeta. Mas chegando à cidade, ele vai encontrar umas moças, e elas dizem: o profeta está na cidade, vamos subir, porque hoje ele tem sacrifício no alto, e ele veio para abençoar a todos os anciãos. Não só isso, porque ele está oferecendo um grande banquete. Só que quando Saul chega na porta da casa do profeta, o texto diz que Deus já havia falado ao coração de Samuel um dia antes: amanhã por essas horas virá a você um rapaz que você vai ungí-lo e colocá-lo como rei sobre Israel. Sobre ele está o desejo de toda Israel. Então veja, queridos, que o Saul sai de casa procurando a jumenta
jumenta que foi perdida. E na medida que ele está procurando alguma coisa que foi perdida, Deus está preparando um propósito sobre a cabeça dele, de ungir a ele e ele sair ungido rei de Israel. Porque de trás de cada perca que existe em nossa vida e existência, existe um propósito de Deus que é maior, estabelecido sobre nós. O Saul está procurando o que foi perdido, mas ele não sabe que Deus tem uma unção para derramar sobre a cabeça dele, porque atrás de cada perca, o desejo de Deus é de ungir a nossa cabeça. Há uma frase muito celebrada entre nós, e essa frase diz que Deus não usa um homem sem antes esmagar e quebrar este homem. É a perca que Deus proporciona a um homem, e essa noite Deus tem uma resposta para você. A perca, a dor, o sofrimento não é um acaso na tua história e um acidente na tua trajetória. É a minha mão que está proporcionando isso, porque lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo agora. Eu tenho um propósito maior sobre a tua cabeça. O Saul está indo e de repente o texto diz que ele encontra o vidente, e o vidente fala para ele: fica tranquilo, porque eu já sei do teu negócio, as jumentas serão encontradas, mas eu tenho um negócio ainda maior para você, porque Saul está procurando jumenta, mas Deus tem coisas maiores para revelar a ele. Na medida que nós buscamos aquilo que está sendo perdido, Deus vai revelando para nós que existe coisas ainda maiores do que o que nós estamos buscando. Você está vindo por um caminho e Deus está dizendo: o meu caminho é maior, meu caminho é melhor, minha vontade é ainda maior do que o que você pensa. O Samuel diz a ele: ô rapaz, nós vamos sentar à mesa hoje. Você vai sentar, porque Deus vai ungir a tua cabeça para ser rei em Israel. O Saul não se vê preparado, porque todo mundo que realmente é ungido e chamado por Deus não se vê preparado. Ele falou para Samuel: quem sou eu? Eu sou filho de Quis, e Quis é o menor da tribo de Benjamim. Dentre as tribos de Israel, a tribo de Benjamim é a menor. O que o Saul está dizendo? Eu sou o menor do menor do menor. Aí Jeová olhou e disse assim: eu gostei do negócio, é do menor do menor do menor que eu quero, porque eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se você está se sentindo desprezado, não sendo ninguém, é exatamente a você que Deus está dizendo: eu tenho uma chamada sobre a tua cabeça, eu farei coisas maiores sobre você. Quem pode exaltar a Jesus aí, irmão? Vai subir comigo, porque eu tenho um projeto maior. Tu vai sentar na mesa. Quando ele sobe para sentar na mesa, é dado a ele o melhor pedaço na mesa. Além de ser dado o melhor pedaço à mesa, ele é apresentado a 30 homens, anciãos influentes, para demonstrar de que é sobre ele o desejo de Israel. Só que esse é o momento apenas de cerimônia, é um momento apenas de apresentação, quando o texto diz ainda no capítulo de número 10, que depois de um grande banquete estabelecido, na medida que nós vamos procurando o que foi perdido, Deus vai revelando os seus projetos para nós. E não só isso, porque Deus tem uma mesa preparada para nós. Nessa noite o Senhor está falando conosco. Há uma mesa preparada para você sentar, e nessa mesa Ele vai revelar o desejo do coração dele a você. Deus está dizendo: tem mesa de honra, tem mesa de unção, tem mesa de aliança, tem mesa da minha glória para ser revelada. Oh, glória a Jesus! Porque quando ele senta na mesa, depois ele se levanta, quando o capítulo 10, no versículo de número 1 diz, de que Samuel fez todo mundo ir embora, só fica Saul e o seu moço, e ele diz a Saul: manda o menino embora também na frente, porque eu tenho um negócio para falar com você. É exatamente nesse momento, quando está Samuel e Saul, Saul e Samuel, é que o Samuel pega o óleo e vai derramar na cabeça dele. Saul passa por duas unções. A primeira unção que ele recebe com o azeite é no capítulo 10, no versículo 1, quando
Samuel está derramando óleo na sua cabeça, só que eu gostei, porque ainda no capítulo 10, ele vai ser apresentado a Israel e recebe novamente o azeite para ser ungido diante de todo mundo. Então tem dois níveis da unção. Primeira, a unção ela é secreta, ela é no particular, e segundo, a unção ela é pública. Mas é interessante isso, por quê? Porque a unção pública, ela não pode preceder a unção do secreto. O que é que Samuel está fazendo com ele? Eu vou derramar unção, só eu e você aqui, só Deus, eu e você está vendo, mas vai chegar uma hora que a unção não vai ser secreta aqui, a unção vai ser aparente para toda Israel ver, mas a unção não pode começar no público que todo mundo vê, a unção precisa começar no lugar secreto que ninguém está vendo. O que Deus está nos dizendo está na hora de você voltar a querer a unção do secreto. Volta para o quarto, volta a fechar a porta, volta a clamar ao teu Deus naquele lugar, porque há uma unção secreta para ser derramada sobre a tua cabeça. Essa geração precisa entender que antes de Deus te dar um púlpito, Deus te coloca no quarto. Antes de Deus te colocar de pé, Deus te quer humilhado, de joelho dobrado, dizendo: eu não posso, eu não tenho, eu não faço. Mas a mão de Deus te alcança no secreto, te unge no secreto, te levanta no secreto. Primeiro a unção ela é secreta, depois ela vai ser pública para Israel ver. Se a nossa unção precisa que todo mundo veja, isso é um sinal de que nós não fomos ungidos de verdade por Deus. Mas se nós precisamos, nós entendemos que a nossa unção não precisa que todo mundo veja, apenas que Deus e você veja. O Spurgeon falou: ore até Deus e você serem melhores amigos. O Spurgeon ainda falou: eu prefiro ensinar 10 homens a orar do que 10 homens a pregar, porque pregador qualquer um pode se levantar para falar. Agora homem que ora, irmão, no secreto, o diabo não resiste ele, as multidões não resistem quando ele fala. Quando nós oramos no secreto, o nosso Deus nos incendeia. Deixa eu ver quem quer ser incendiado aqui hoje. Deus está ungindo a cabeça. Aí no verso 2 o texto diz: tu acharás homens que estão subindo, e esses homens vão te dizer: a jumenta já foi encontrada. Você percebeu? Que ele está procurando o que é perdido, mas depois que a unção é derramada, ele acha o que foi perdido. Porque nada na nossa vida pode ser encontrado sem a unção de Deus. Mas a unção resgata, a unção restaura, a unção traz de volta. O que Deus está nos dizendo é: a unção vai trazer o que você perdeu, o que a tua família perdeu. A unção vai trazer o teu filho de volta, a unção vai trazer o teu marido são de volta, a tua mulher sã de volta. A unção vai resgatar os teus negócios outra vez, a unção vai te fazer prosperar outra vez. O que Deus está dizendo é: você não precisa de métodos apenas, você precisa da minha unção e da minha glória. Tu vai subir e vai encontrar profeta. Estou começando a aquecer porque eu estava com tanto frio. Aleluia. Tu vai encontrar profeta, e quando tu encontrar, versículo 5, verso 6, você vai profetizar junto com eles. Tu vai ser profeta. Saiu perdendo, tem um som na cabeça, achando que foi perdido, está se tornando profeta. Não só profeta, porque o texto diz no verso 9, que quando ele vira as costas, Deus mudou o seu coração em outro coração. Porque a unção pode mudar o que ninguém poderia mudar. É por isso que Ezequiel 36, 26, o profeta dizendo na boca de Deus: o Senhor disse a Judá: eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne no lugar. Porque para Deus não existe homem tão duro que ele não quebre. Não existe gente que diga: eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Que quando Jesus chega, a unção dele começa a quebrar o coração duro e colocar um coração mole no devido lugar, um coração sensitivo, um
coração maleável, um coração novo. A unção de Deus pode mudar. Só que chama a minha atenção, no capítulo 10 ainda, no versículo 21, a gente está aplicando algumas lições. Quando no versículo 21, o texto diz que é convidada Israel para uma assembleia geral. É a assembleia da unção do novo rei. Só que na hora de encontrar este novo rei, o texto diz de que Samuel chama a família de Quis. E quando chega na família de Saul, ele não é encontrado. E alguém começou a perguntar e a indagar: rapaz, ele fugiu, ele se escondeu. Será que Deus ungiu a cabeça errada? Será que Deus errou quando colocou ele? Será que Deus errou quando ungiu ele no secreto? Na verdade, Deus não erra quando unge, Deus não erra quando chama. Aí já que ele está se escondendo e Samuel perguntando: aonde é que ele está? Aí Deus respondeu: ele está escondido entre as bagagens. Vai lá porque eu sei onde é o endereço que ele está escondido. Você percebeu? Ele foi ungido por Deus, encontrou o que foi perdido, profetizou, Deus mudou o coração, mas na hora de assumir a responsabilidade que Deus está colocando para ele, ele não se vê preparado e está se escondendo. Mas como Deus não erra quando ungiu, quando escolheu, quando chamou, ele sabe o endereço onde está. Vai na bagagem, porque eu não investi nele pesado para errar. Eu ungi a cabeça certa, eu chamei a pessoa certa, eu mudei a pessoa certa. É por isso que o salmista no 139 dos Salmos disse: se eu subir ao céu, lá ele está. Se eu descer, ele também está. Se eu fizer minha cama no Sheol, ele vai atrás de mim. O que o salmista está dizendo é: não dá para fugir de Deus. Para onde eu quiser ir, a mão de Deus vai atrás, a mão de Deus resgata, dizendo: eu não errei quando te chamei. Não importa para onde você foi, não importa o que você fez, o que importa é que Deus está indo atrás de você e dizendo: eu não errei quando te chamei. Tu é meu, tua casa é minha, tua chamada é minha. Pode você tentar correr de Deus, mas Deus está dizendo: eu já investi pesado em você, eu vou atrás de você, eu te trarei de volta para este lugar. Quando ele é ungido, Israel aplaude: viva o rei. Verso 27. Os filhos de Belial não aceitaram a unção, disseram: se ele se escondeu, não é chamado de verdade não. Esse negócio de chamada de Deus não está sobre a cabeça dele. Aí todo Israel está ouvindo os filhos de Belial e a Israel cantar. Sabe o que Deus faz? No capítulo 11, Deus levanta os amonitas, um exército maior, mais numeroso, só para demonstrar para os filhos de Belial que Deus não errou quando chamou. Por quê? Porque Deus levanta um exército grande para demonstrar que mesmo nós estando em desvantagem, quando a presença de Deus está conosco e Ele nos escolheu, não tem inimigo que seja tão grande e numeroso que Ele não possa derrotar. O que Deus está te dizendo é: se a tua chamada tem enfrentado inimigos poderosos, o Senhor está te dizendo: eu sou com você e eu te farei prosperar nessa chamada que eu te dei. Você vai vencer os amonitas. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Tá dando tudo certo. Até que o capítulo 13 começa dizendo que ele começou a reinar sobre Israel 1 ano. E depois de reinar 1 ano, ele já havia recebido uma ordem no dia da unção: os filisteus vão se levantar, mas tu espera 7 dias para ir para a batalha. Mas quando ele percebe que os filisteus se levantam, no capítulo 13, versículo 1, ele sabia que Samuel ia demorar, e porque Samuel está demorando, Israel começou a se dispersar. E enquanto Israel se dispersa, ele tem uma estratégia. Qual é? Eu vou levantar um altar para sacrificar, porque ele sabe que no culto existe comunhão e ajuntamento. Aí ele está dizendo: eu vou cultuar aqui, mesmo que Samuel não venha, porque eu não quero o povo indo embora daqui. Nós cometemos um erro terrível quando queremos fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Se Deus te mandou esperar, espera. Se Deus te mandou aguardar, aguarda, porque vai chegar a providência na hora certa. Quando ele terminou de sacrificar, o texto diz que Samuel veio a ele falando: ei, hoje Deus teria confirmado o teu reino, mas já que tu não
soube esperar e não obedeceu, o Senhor está rasgando o reino da tua mão, e ele já começa a procurar outro homem que seja melhor do que você. Aí o Saul fica desesperado, dizendo: eu vi que Israel estava indo embora, e eu só quis fazer o altar de louvor, de gratidão, de comunhão, e Israel estava indo embora, eu queria sacrificar. Aí de repente o profeta disse: mas o que Deus quer não é sacrifício, o que Ele quer é obediência, porque quem obedece Deus abençoa, quem obedece Deus confirma, quem obedece Deus prospera, quem obedece Deus te faz crescer, quem obedece Deus peleja por ele, quem obedece Deus vai pelejar e batalhar por ele. Nessa noite Deus nos convida: maior do que o teu sacrifício é a tua obediência ao que Deus liberou sobre você. Obedeça e Deus te prospera, obedeça e Deus te honra, obedeça e Deus vai alargar teu ministério. Se você tivesse obedecido, eu tinha confirmado teu ministério hoje. Aí Deus começa a procurar. Mas é interessante que Deus passa o 13 e o 14 inteiro sem achar ninguém. Deus só acha no 15. Quando Saul de novo desobedece à vontade e à voz de Deus, que deveria matar todos os amalequitas, quis preservar. Aí de novo Deus repetiu na boca do profeta: Deus teria se agradado de ti, mas tu não obedeceu. Aí o texto é a sentença no verso 28. Deus rasgou o reino de ti e deu ao teu próximo melhor do que tu. Sabe por quê? Porque no 13 Deus começa a procura, mas só acha no 15. E este que ele acha no 15 é melhor do que Saul. No capítulo 16, no versículo 1, o texto diz que foi Deus quem se proveu de um novo rei. Sabe o que é a palavra prover? Fazer. Prover é fabricar. Prover é modelar. Prover é dar molde e forma como quer. Deus começa a procura no 13, mas só acha no 15. E no 15 é quem Deus proveu. Por quê? Porque no 13 Deus começa a descer em Israel e procurando de casa em casa. Ezequiel 22:30, o profeta disse: Deus procurava só um homem que estivesse na brecha diante dele, para o muro não ser derrubado, mas a ninguém Deus achou. Sabe qual é a ideia aí de Deus começar a procurar outro e depois Deus acha? É como se Deus estivesse descendo em imbatível aí nas regiões ao redor, batendo de casa em casa e de porta em porta, dizendo assim: tem alguém aí que eu posso contar, tem alguém aí que eu posso levantar, tem alguém aí que eu posso fazer uma grande obra, tem alguém aí que eu posso colocar no ministério para fazer o que eu mando. Tem alguém aí que não quer agradar a homens apenas, mas queira agradar a voz do meu espírito. Será que tem alguém aí que quer obedecer e não sacrificar? Será que tem alguém aí que quer cumprir o que eu falei cabalmente para eu prosperar? É como se Deus estivesse procurando, dizendo assim: eu vou no ministério semear para achar alguém. Aí Deus não acha, mas é claro que aqui ele está achando. É como se Deus estivesse indo lá no pastor Elison, nos demais pastores, e procurando nos púlpitos, no ciclo de oração, nas crianças, procurando e perguntando: tem alguém aí que eu posso contar? Será que aqui Deus pode achar se ele vir? Eu sei que Deus veio para cá, porque onde tem 2 ou 3 Deus está lá. Mas se Deus está aqui, ele conseguiria te achar hoje disponível para ele usar, disponível para ele levantar. Em Israel Deus não acha. Como é que nós sabemos disso? Porque o texto está dizendo, é Deus quem diz: eu me provi, eu fabriquei, eu fiz. E Davi tem ciência disso, que ele não está alcançando nada por mérito próprio. Ele não está alcançando nada porque ele é bom. Sabe o que o Davi escreveu? O Salmo 139 foi escrito por ele. E olha o relato do Davi, é só para quem gosta da Bíblia, viu? Eu vou deixar a Bíblia falar com a gente hoje. Aí no verso 13 diz assim: olha, possuíste o meu interior
entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos a ti, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É agora no 16. Os teus olhos viram o meu corpo, quando não fora formado ainda, e no teu livro essas coisas foram escritas, as quais iam sendo anunciadas todo dia. Quando nada existia, o Senhor já sabia quem eu era. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor desceu, mas não achou ninguém. Aí o Senhor resolveu ir lá no ventre da minha mãe, e o Senhor disse: eu vou modelar do jeito que eu quero, vai ser da forma que eu quero, vai trabalhar do jeito que eu quero, vai ir do jeito que eu quero. Eu quero que você entenda: você não é obra do acaso. Foi Deus quem te fez, foi Deus quem te ordenou, foi Deus quem te fabricou. O diabo está falando na tua mente: tu não presta. Mas Jesus está dizendo: a minha graça é maior, a minha graça é melhor. Eu estou tentando segurar, porque eu preciso pregar em mais dias. Eu não tenho uma voz tão potente, mas o Espírito de Deus está te dizendo: foi eu quem te fiz. Eu não errei quando te escolhi. Porque se não tem, porque se ninguém se dispõe, eu vou aonde ninguém vai. Eu vou na boca de fumo, eu vou no prostíbulo, eu vou na esquina, eu vou no bar. Eu pego meu vaso de lá e começo a modelar. Se você tiver alguma palavra para exaltar a Ele, é agora a hora para você adorar a Jesus. Se você tem uma palavra para falar em línguas e sente a presença, pode falar aí agora, está liberado. O Espírito está passando entre nós e está dizendo: você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Eu vou só mais uma vez nesse negócio, tá? Você é meu, Deus está te dizendo. Você é meu e ninguém te toma da minha mão. Você é meu e ninguém te arrebata da minha mão. É por isso que o profeta Isaías falou: ei, antes que houvesse dia, ele já é, e não há quem possa fazer escapar das mãos dele. Porque operando ele, quem impedirá? Você está cravado na mão de Deus e está dizendo: ninguém te tira daqui. Já que ele não obedece, Samuel, vai lá a casa de Jessé o belemita. A expressão é: até quando tu terá dó de Saul? Porque a intenção do texto aqui, no contexto dele, o capítulo 15, contexto imediato, é que o Samuel está intercedendo pelo Saul a noite toda. Aí Deus diz a ele: até quando tu vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Enche teu vaso e vem. Vem enquanto a graça está de abraço aberto para você. Vem fazer o que Ele te mandou fazer e te chamou para fazer, enquanto a porta está aberta para você. Que vai ter uma hora que Ele vai falar: agora acabou, já basta, eu não tenho mais misericórdia. Aí já era, ninguém pode ajudar você, porque o Samuel é considerado um dos maiores intercessores da Bíblia, junto com Jeremias. E Deus está dizendo assim: eu não vou ouvir tua voz mais. Vai ter uma hora que tua mãe vai orar e Deus não vai responder mais. Vai ter uma hora que teu pai vai orar e Deus não vai responder mais. Vai ter uma hora que tua mulher vai orar e Deus não vai responder mais. Mas Deus está dizendo: vem, enquanto a graça está de braço aberto.
Vem, enquanto eu quero te levantar com autoridade na terra. Vem, enquanto o ministério ainda está sobre a tua cabeça. Vem, porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira, o Deus que coloca é o Deus que arranca. Glória ao nome dele. Enche teu vaso e vem. A gente gosta de criticar o profeta, né? O profeta não tem que andar de vaso vazio de jeito nenhum. Mas nesse contexto aqui, o vaso é específico, para uma unção específica. Qual foi a última vez que o vaso esteve cheio? Quando ele ungiu Saul. Se Deus não apontou um próximo rei, para que vaso está cheio? Sabe por quê? Porque azeite armazenado dentro de vaso muito tempo apodrece. Não tem como unção ficar dentro de vaso muito tempo. Unção vem para dentro de vaso, mas a finalidade é derramar sobre a cabeça de alguém. Se não tem a cabeça para ser derramada, para que você quer unção? Você está orando demais, Deus me dá unção, mas na hora que Jesus te manda visitar o enfermo, você não vai. Jesus, você está clamando, Jesus me dá unção, mas na hora que ele fala, vamos fazer a obra de visita, vamos fazer a obra evangelística, vamos para a rua para pregar, aí você, não vou não. Aí Jesus está dizendo, você quer unção para quê? Você quer unção para ficar dentro de vaso armazenada? Vai apodrecer. A unção de Deus não é para ficar dentro de vaso. A unção de Deus é passar pelo vaso. Deus enche o vaso, ele se derrama, se esvazia, aí Deus enche de novo. Aí ele se derrama, aí Deus enche de novo. Aí ele se derrama, aí Deus enche de novo. Porque enquanto tiver vaso se derramando, tem azeite descendo do céu dizendo, vou te encher, vou te encher, vou te encher, vou te encher, vou te encher. Tem outro detalhe, é que esse vaso aí é um chifre de animal, um carneiro. Os irmãos já sabem, mas eu só estou lembrando. E para esse chifre de carneiro aí ser vaso, ele precisa ser cortado da cabeça do animal. Aí quem ia trabalhar, geralmente o artesão, ele precisava com um serrote serrar o chifre da cabeça do animal. Depois que serrava da cabeça do animal, o chifre separado, ele estava totalmente coberto de sangue e de nervos e carne na ponta do seu chifre. Por quê? O que liga a cabeça do animal ao chifre? O sangue, a carne e os nervos. Então quando corta da cabeça do animal, ele está até a tampa cheio de carne, nervo e sangue. Aí quem está fazendo o vaso precisa pegar um instrumento chamado cinzel. E com o cinzel ele começa a rapar a cabeça do chifre, para começar a tirar a carne, o sangue e o nervo. Aí ele vai com o instrumento arrancando. Ele vai trabalhando insistentemente, até que haja apenas um pouco de carne na pontinha daquele armazenamento. Por quê? Porque enquanto a carne está até a tampa, não tem espaço para o azeite entrar. Enquanto a carne está até em cima, não tem lugar para a unção de Deus ser derramada. Aí sabe o que Deus está dizendo que é unção? Começa a mortificar a tua carne. Quer unção? Começa a deixar o cinzel arrancar a tua carnalidade. Porque onde carne governa, a unção de Deus não fica. Onde a carne manda, a unção de Deus não desce. Onde a carne manda, a unção de Deus não pode mandar. Mas ele está dizendo, eu quero saber se aqui em Ibatiba ainda tem um povo que quer unção e deixar a carne morrer, deixar a carne embora. Na medida que ela foi embora, a unção vai voltar, a unção vai chegar, a unção vai encher. Tem um detalhe aqui, tem um detalhe, e o detalhe é que o cinzel foi usado por Moisés e os filhos de Israel na peregrinação deles no deserto. Como? Quando Moisés recebe a lei de Deus no monte, Êxodo 20, 19, 21 e diante. Ele recebe de Deus as palavras do eterno lá. Ele desce da montanha, fala aos filhos de Israel, mas eles devem memorizar a lei. Como?
na peregrinação, porque Moisés falou para eles: vocês vão ensinar os seus filhos a sentar à mesa, andando no caminho e conversando com eles. Então, na medida que eles vão andando no deserto, encontrou rocha, eles pegavam um cinzel e começavam a esculpir a rocha, falando a lei de Deus e a palavra. O que é o cinzel? Instrumento da palavra. A única forma para a carne ir embora, onde palavra não tem prioridade, a carne governa. Onde a palavra não tem prioridade, o ego do homem é maior do que tudo. Onde a palavra não entra, é o homem que ordena, vai fazer desse jeito, vai andar dessa forma, vai fazer desse jeito. Mas quando a unção e a palavra entra, quem manda já não é a carne, mas é a palavra. A palavra é quem fala como nós vamos andar. A palavra é quem diz a maneira que o jovem vai andar. Como purificará o jovem o teu caminho? É andando pela palavra, é praticando a palavra. Essa noite a palavra tem prioridade, porque o irmão me deu mais de uma hora para pregar, e Jesus está aqui dizendo: a minha palavra começa a tirar a carne aí agora, e a minha unção começa a entrar aí agora. A unção de Deus está sendo liberada entre nós. Receba aí agora em nome de Jesus. Receba! A palavra está passeando entre nós essa noite, e a palavra está dizendo: estou te purificando agora, estou te limpando agora, estou te santificando agora, estou arrancando o que não presta agora. Receba o poder da palavra. Isso é o poder da palavra entre nós. Isso é o poder da palavra entre nós. Olha lá, jovem adolescente recebendo poder. Olha, esse não é poder de movimento, esse é o poder dela. No dia que eu precisar querer te mexer, eu deixo de pregar ela, mas ela ainda faz. A palavra está liberando vida entre nós aqui agora. A palavra está liberando vida entre nós agora. Receba aí agora, vai. Receba a unção. Recebe o poder da palavra. Eu quero saber se lá fora estão recebendo o poder da palavra. Receba aí agora, vai. Ai, a candará, machandará, barabaraia.
Jeová, Ele é o teu Deus de vida e de vitória. Deus de paz, ó Deus de glória, Jeová, Ele vai mudar a sua história hoje aqui. Diga Jeová, vamos, Jeová, Ele é o teu Deus de vida e de vitória, Jeová. A palavra dele é o teu Deus de paz, Ele é o teu Deus de glória. A glória de Deus agora. Ele vai mudar a tua história. É hoje aqui. Olha lá! E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, e se Ele soprar, vai dar inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Fala em língua de Deus agora em nome de Jesus. E derrama um Seja batizado agora no nome de Jesus. Seja tocado agora. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, está só começando. Ele sempre de Deus já está Ele sempre resolve. A festa só está começando e a glória está parada aqui. Receba a tua porção. É o Deus dos deuses. Receba a tua porção agora. Cheio da unção, manda a glória pra si e recebe o poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, sai. Ele volta Deus da cova, faz eu dormir. Ele manda o holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar. Vai passar. Vai. Vamos igreja. Vamos o crente. O crente. Comece a receber aí agora. Comece a receber aí agora. Comece a receber aí agora. Comece a receber. Ele manda o holocausto. E se não abrir, vai passar. Não são. O Jota já vai continuar cantando. Deixa eu ver se você está sentindo a presença dele aqui. Deixa eu ouvir o barulho da igreja que está recebendo a presença de Deus aqui. É impossível Ele estar entre nós e não ter o alarido de glória a Deus no arraial. É impossível o assembleiano pentecostal clássico se reunir e não ter a manifestação das línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho. Quando a unção foi derramada sobre Davi, o texto diz no verso de número 13 que quando Samuel ungiu a ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que é se apoderar? É tomar posse da propriedade. Se apoderar é pegar. Se apoderar é pegar a documentação e dizer: a terra é minha. Você lembra quando Saul foi ungido? O texto diz que quando ele vira as costas, o Espírito muda o coração dele. Quando Davi é ungido, o Espírito não muda o coração, o Espírito
se apropria dele. Por quê? Porque quem não é de Deus, Deus precisa mudar. Mas Davi sempre foi de Deus. É por isso que o escritor diz que Deus achou o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração de Davi já era de Deus antes da unção chegar. É a última aplicação e o JJ entra. É a última e ele vai entrar cantando para a gente receber de Deus. Você lembra que eu falei que o Saul trabalhava com jumenta? Lembra? E o que a jumenta é? Um animal difícil de ser domado. E o Davi trabalha com o quê? Ovelha. A ovelha é difícil de dominar? Não. É fácil de ser dominada. A jumenta você domina hoje. Se parar de montar daqui 2 meses, você tem que fazer a redomagem todinha. A ovelha você domina hoje. Volta daqui 2 meses, ela continua reconhecendo: é meu pastor. Porque a ovelha, uma vez dominada, é dominada para sempre. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os 2 animais representam os 2 homens. Saul é a jumenta que Deus domina hoje, e daqui a pouco Deus precisa dominar de novo. O Davi é a ovelha que Deus domina hoje. Está dominado para sempre. Eu quero perguntar para você hoje: você é jumenta ou você é ovelha? Se você é jumenta, Deus tem que te dominar todo dia, mas Ele está dizendo: eu quero te fazer ovelha. Porque uma vez que eu te dominar, eu vou te dominar para sempre. Deus quer dominar teu coração, Deus quer dominar tuas intenções, Deus quer dominar tuas mãos, Deus quer dominar teus pés, Deus quer dominar teus olhos, Deus quer dominar tua boca. Enquanto o Jota vai cantar, o Senhor está ministrando ao meu coração. Ele vai começar a dominar você aí onde você está. Porque hoje você está deixando de ser jumenta para ser uma ovelha do pasto dele. Canta, Jota, e nós vamos adorar a Jesus agora para receber. Eu quero pedir a todos os varões, se possível, você pega pelo menos na mão do seu companheiro aí agora, e você vai sentir a graça de Deus entre nós para mudar as intenções. A presença de Deus está entre nós. Ele está dizendo: receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora. Escuta o meu clamor. Entra, Jota, entra, Jota, entra. Eu respiro, preciso de ti, distante de ti, Senhor. Se você é ovelha, fala pra Ele. Você precisa, Ele te abraça. Você precisa, Ele te toca. Não vale a pena, não vale a pena esse mundo não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero prevalecer contigo até o fim. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem, filho amado, vem, filho amado, como está. Se você sentiu isso, sai do teu lugar agora e vem, vem, vem. E vem,
amar.